Queridos, o tema da nossa conferência é a suficiência de Cristo. E para falar sobre isso, eu queria convidar vocês a abrir a Escritura em Colossenses capítulo 2. Nós vamos do verso 8 até o final do capítulo. Deixe-me dar algum contexto antes de nós começarmos a fazer a exposição. Mantenha sua Bíblia aberta, porque nós iremos seguindo o pensamento do apóstolo Paulo aqui. E nós não queremos nos perder nem nos desviar, mas queremos ser bem fiéis à Escritura. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, a pedido de o líder da igreja de Colossos, que não foi fundada pelo apóstolo Paulo, provavelmente foi fundada durante aqueles 3 anos que Paulo passou em Éfeso, de onde ele evangelizou toda a província da Ásia Menor. E Colossos deve ter sido fundada por Epáfras, alguém que se converteu através de Paulo. E Paulo estando preso, Epáfras vem lá da Ásia Menor até Roma, trazendo provavelmente uma oferta da igreja para o apóstolo Paulo, notícias do trabalho ali, e algumas indagações e preocupações, porque uma seita perigosa estava se infiltrando na igreja, e Epáfras precisava de ajuda para combater essa seita. Essa seita continua sendo um mistério para os estudiosos, porque a ponto de que ela é chamada a heresia de Colossos, porque ela é uma mistura que você não encontra em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Ela provavelmente era uma seita localizada naquela região. E pelo que a gente pode deduzir da leitura que a gente faz da carta aos Colossenses e de outras informações que nós temos, essa seita era uma combinação de judaísmo, tinha legalismo, portanto, havia uma exigência de que aqueles que se diziam cristãos, eles deveriam guardar também a lei de Moisés. Eles tinham um elemento legalista nisso aí. E quando falavam da lei de Moisés, era mais especificamente aqueles 3 marcadores identitários do judaísmo do século I, que era a circuncisão, o calendário judaico das festas religiosas e a dieta religiosa dos judeus. Eram as 3 coisas principais. Então, eles queriam que os crentes guardassem aquilo também, para poder ser salvos. Mas, junto com isso, havia uma mistura com uma ideologia que estava surgindo no século I, se desenvolveu no século II e foi combatida pela igreja nesse período, no período pós-apostólico, chamada gnosticismo. O gnosticismo, a palavra vem da palavra grega gnose, que significa conhecimento. E ele dizia basicamente que para que você pudesse ser salvo, você tinha que ter acesso a um conhecimento secreto, a que Deus não tinha dado nem aos apóstolos. Jesus não tinha falado, nem os apóstolos falaram também. Mas para que você pudesse chegar até Deus, você precisava ter esse conhecimento secreto que Deus agora estava revelando àqueles sectários, aqueles mestres que estavam pelas igrejas. Basicamente, a ideia era de que para você chegar até o céu, até a presença de Deus, você tem que vencer a distância entre Deus e os homens, vencer o pleroma, ou a plenitude, era o nome que se dizia, desse espaço, não é? Para vencer esse espaço até Deus, você teria que adorar e receber o favor dos que são chamados de os rudimentos desse mundo. São os anjos e principados e potestades, seres espirituais que habitam nos lugares celestiais e que comandam o espaço entre você e Deus. Em outras palavras, você precisa dos anjos para chegar até Deus. Então, essa ideia de que espíritos habitam em determinados locais não é coisa nova, não é? A gente sempre... Não tem nenhuma heresia nova, todas elas já foram contadas, elas apenas vêm com roupagem nova. Eu estou falando, por exemplo, espíritos territoriais, não é? Isso é o velho gnosticismo travestido de alguma coisa nova. Então, o gnosticismo ensinava que era preciso que você fosse iniciado nessa sabedoria para que você pudesse chegar até Deus, e disso estava incluído o culto aos anjos. Além disso, tem traços também de ascetismo. O ascetismo, a palavra ascese, ela tem basicamente a ver com a ideia de que
está ligada ao dualismo grego daquela época. Estou tentando colocar uma linguagem bem acessível para todos nós. Os gregos gostavam muito de filosofia, como nós gostamos de futebol. E a filosofia que dominava naquela época era uma filosofia chamada neoplatonismo, que tinha origem nas ideias de Platão, um grande filósofo reverenciado lá na Grécia, enfim, todo mundo. Basicamente, a ideia de Platão era que a realidade é dividida em duas partes. Tem um andar de cima, que é o mundo das ideias, da perfeição, e que é intangível, onde Deus habita e os conceitos estão. E tem o andar de baixo, que é o mundo material, é o mundo físico. Por exemplo, esse púlpito aqui, ele é uma expressão imperfeita do púlpito real, verdadeiro, perfeito que tem lá no mundo das ideias. Então, o que é material, o que for material é imperfeito, é inferior. E aí, eles, aplicando isso ao ser humano, eles diziam, o espírito do homem é bom, mas ele está preso dentro do corpo que é material. Para que você possa libertar o homem, você tem que quebrar o corpo para que a alma se liberte. E como é que você quebra o corpo? Através da ascese, do ascetismo, privação das necessidades básicas, passar fome, passar sede, se chicotear, enfim, aquela ideia que entrou na Idade Média dentro do cristianismo e deu origem aos mosteiros, deu origem à autoflagelação e uma série de outras coisas que nós conhecemos bem na Idade Média. Não é como nós dissemos, não tem nada novo debaixo do sol. Tudo vem dessas ideias aí. Então, agora, imagine uma seita que combina tudo isso. É chamada heresia de Colossos exatamente por conta disso, porque não tem nada parecido em nenhum outro livro do Novo Testamento, nada que nos dê ideia de onde mais ela floresceu, a não ser ali naquela região. Vocês podem pensar que essa combinação, ela passou com o tempo. Não. Os elementos gnósticos, místicos, ascéticos, essa visão dualista de mundo, ela permaneceu na igreja, ela sobreviveu na igreja e hoje ela aflora de diversas maneiras, de muitas formas, através de falsos mestres, através de ideologias, enfim, não tem nada novo debaixo do sol, como já dizia o velho sábio. Então, nós só precisamos estar atentos, né? Para dizer, eu já te conheço, né? Eu já te vi. Não tem, é um déjà vu, né? Isso aí eu já conheço de outro lugar. Por isso que é importante a gente conhecer essas coisas a partir da perspectiva bíblica, para que quando ela surja, a gente possa identificar. Eu fiz uma enquete, você pode até entrar no meu Instagram, se você quiser, para dar uma olhadinha. Eu fiz uma enquete, fiz 5 enquetes hoje, coloquei lá, e uma delas é assim, você consegue identificar um falso profeta, você consegue identificar e nomear um falso profeta no Brasil? Para minha surpresa, 1000 e poucos disseram sim, e um grande número disse, não julgarás. Pois é, né? Essa atitude do não julgarás, e o falso profeta vai entrando, né? Ainda bem que a maioria disse que era capaz de dar o nome, inclusive, né, dos falsos profetas. Eu fiquei satisfeito com isso. Não que eu goste do falso profeta, mas da atitude do pessoal. Bom, Epáfras chega para Paulo dizendo, Paulo, isso está acontecendo lá em Colossos, eu preciso de ajuda. E Paulo, então, escreve a carta aos Colossenses com uma resposta só na ponta da língua. Ele tem uma resposta só para todas as reivindicações dos falsos mestres. Em Cristo, vocês já têm tudo o que vocês precisam. Nada que essa seita está oferecendo a vocês, vocês de fato têm necessidade, porque em Jesus, vocês já têm exatamente tudo que vocês necessitam. Cristo é suficiente. Essa é a resposta de Paulo na carta aos Colossenses. Ela foi escrita, se você perguntar qual é o tema da carta aos Colossenses, é exatamente esse, a suficiência de Cristo. Eu apenas estou dando a vocês o ambiente em que a carta nasceu, para que vocês possam entender por que Paulo vai dizer uma série de coisas que nós vamos ler aqui. Então, se você quer... Alguém perguntar, né? Em que lugar do Novo Testamento nós encontramos a cristologia bíblica pura, colocada da maneira mais extensa, você pode saber que a resposta é a carta aos Colossenses, onde Paulo fala da pessoa de Cristo, da obra de Cristo, a extensão da sua manifestação e assim por diante. Aqui eu vou começar no capítulo 2, verso 8, que eu entendo é mais ou menos o coração da carta, onde Paulo trata de alguns
algumas dos elementos dessa seita, né? Sempre dando a mesma resposta da suficiência de Cristo. E depois nós vamos ver cada uma delas e depois vamos fazer uma aplicação para nós também. Em primeiro lugar, alguma coisa a respeito do gnosticismo e do dualismo, né? Essas coisas estão bem misturadas aqui, mas vocês vão reconhecendo, à medida que a gente vai andando no texto, vocês vão reconhecendo o que eu estou falando aqui. Então, em primeiro lugar, do verso 8 até o verso 10, parece que Paulo está respondendo à reivindicação dos mestres de que Cristo não poderia, vejam só, né, como a conclusão óbvia, se o dualismo é verdade, como é que Deus pode encarnar? Porque Deus está no andar de cima, Deus é perfeito, né? A matéria é má. A ideia de Deus tomar um corpo, né, isso era absurda para o grego. Ele não entenderia isso, né, porque o corpo ele é ruim, a matéria é inferior. Como Deus poderia fazer isso? Não é? E então parece que Paulo está querendo responder isso aqui. Bom, ele começa dizendo no verso 8: cuidado que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Quero destacar aqui, em primeiro lugar, a advertência de Paulo para os colossenses: cuidado que eles não fossem enredados. A palavra enredar aqui, o nome já está dizendo, é tirada do costume da época de caçar pequenos animais com redes. O caçador sabia exatamente onde a ave ia pousar, onde o pequeno animal ia passar, e ele colocava redes ali e enredava os animais, né, e os aprisionava. Então você pode trocar enredar aqui pela palavra aprisionar. E é esse o alvo do falso mestre. A primeira coisa que ele faz é aprisionar sua mente. Ele enreda você. E a teia tecida de argumentos, os argumentos estão aqui, ó. Ninguém enrede você com filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Ideias que não são bíblicas, ideias que não são verdadeiras, que não são corretas, parecem muito bonitas, de gente que se apresenta com muito conhecimento, formado nas melhores universidades, que tem os melhores professores, escreve os livros que saem na lista do New York Times. Então, esse pessoal vem com a argumentação e enreda a mente do desavisado, do crente despreparado, que diz assim: doutrina mata, né? Teologia não presta para nada. E quando chega o falso profeta, é uma presa fácil, porque ele nem percebe, quando vê, ele já está enredado. Né? Já está enredado, já saiu da sã doutrina há muito tempo. Já se desviou pelo caminho. Cuidado que ninguém enrede você com vãs argumentos lógicos. Ele fala aqui das sutilezas, as vãs sutilezas da retórica, do raciocínio. Vocês sabem que a Grécia era o berço de tudo isso. O primeiro manual de retórica foi de Aristóteles, de como você falar, como você provocar efeito na vida das pessoas, palavras de efeito, a entonação da voz, usar determinadas figuras para você fazer com que as pessoas aceitem o que você está dizendo, sem que necessariamente entre na questão do mérito, se está certo ou se está errado. Cuidado que ninguém venha enredar vocês usando esse tipo de argumentação, usando palavras bonitas, usando frases de efeito. Todo falso profeta fala bem, não conheço nenhum que fale mal. Aliás, eles falam até melhor do que a gente, né, em termos de retórica, de comunicação, são craques em fazer isso. E aí enreda o desavisado. E Paulo fala aqui, olha, conforme a tradição dos homens, provavelmente uma referência ao judaísmo e às tradições judaicas, e conforme os rudimentos do mundo. Essa expressão rudimentos do mundo, ela só aparece nas cartas paulinas, se não me engano aqui e em Gálatas. Se não for Gálatas, é Efésios, aqui não tenho muita certeza agora. E essa palavra, literalmente, ela significa as coisas, os rudimentos do mundo, é as coisas mais elementares do mundo, e essa expressão aparece nos escritos gnósticos para se referir aos anjos. Os anjos dominam terra, fogo, ar e mar, na filosofia gnóstica. Eles habitam nas estrelas, nos planetas, no sol. Por isso eles são os elementos mais básicos do universo. Paulo está refletindo aqui o pensamento gnóstico já no início do que ele está dizendo aqui. Então ninguém vem invocar vocês, enredar vocês com esses argumentos de gnosticismo, da filosofia, da retórica,
vocês estejam atentos a isso. Por quê? Primeiro, porque essas coisas não são segundo Cristo. Elas não exaltam a Cristo, não falam de Cristo, não promovem a Cristo. Final do verso 9. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Desmontou. Com isso ele está dizendo, os neoplatônicos aí, esse pessoal que não quer acreditar que Cristo de fato seja divino, porque não conseguem conceber que a divindade possa assumir a carne, eles estão equivocados. Em Cristo, Deus habita plenamente, corporalmente. Em Cristo, Deus está plenamente revelado. Cristo é corporalmente a plenitude de Deus. E quando Paulo está falando aqui, note que ele está falando no presente. Muitos crentes têm a ideia que Cristo, quando ele encarnou, quando o Filho de Deus veio ao mundo, adquiriu uma natureza humana, ele não se transformou em homem, não é? Ele adquiriu uma natureza humana, adicionou uma natureza humana à sua natureza divina. E, portanto, ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Quando ele morreu e ressuscitou, ele ressuscita no mesmo corpo com que ele morre, só que é um corpo glorificado, corpo glorioso. E ele sobe aos céus com esse corpo. E com esse corpo ele está até o dia de hoje. Tem gente que pensa que quando Cristo subiu nos céus, passou daquela camada de nuvens, acabou a atmosfera, ele olhou para um lado, olhou para o outro, não tinha ninguém vendo, ele pegou o corpo, jogou fora e virou espírito outra vez. Tem gente que pensa assim. Não, Cristo é Deus homem para ser. Paulo está falando no presente, nele habita. Quando Paulo escreveu isso, Cristo tinha morrido fazia 20, 30 anos, mais ou menos, 25 anos mais ou menos, que ele já tinha ressuscitado e subido aos céus. E ele diz, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Está falando do presente, que é o que Cristo é até o dia de hoje. Nós temos um homem à direita de Deus que intercede por nós. Você já pensou nisso? Temos um de nós à direita de Deus, sentado no trono do universo, que nos representa e que intercede por nós. Por isso que ele é mediador daqueles que são salvos. É por isso que é dito, ninguém pode chegar ao Pai, senão através dele. E que não há outro, lembra a palavra de Paulo? Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E aí, por conta disso, ele diz aqui, no verso 10, nele também estáis aperfeiçoados. Os falsos mestres chegavam dizendo, para você se aperfeiçoar, você tem que adorar os anjos, tem que guardar toda a lei mosaica, tem que fazer todos esses rituais, ascetismo, quebrar a prisão do corpo, a prisão da alma, que é o corpo. Paulo diz, vocês não precisam de nada disso. Em Cristo vocês já estão aperfeiçoados. Não há nada que vocês possam fazer para ficar 1 milímetro mais aperfeiçoados do que vocês já são agora. Vocês em Cristo já são aperfeiçoados. Quer dizer, claro, essa perfeição que nós temos em Cristo, posicional, ela na prática se desenvolve, ela cresce, evolui à medida que nós vivemos nesse tempo aqui. Em teologia nós chamamos isso de santificação, e é um processo que termina na nossa morte ou na vinda de Cristo. Mas eu nunca conseguirei, por mais que eu faça, por mais que eu tente, por mais que eu me esforce, ser mais perfeito do que eu sou hoje em Cristo Jesus, porque minha perfeição está em Cristo e não em mim. Nele estáis aperfeiçoados. Quem está dizendo isso é Paulo, não sou eu não. Nele vocês estão aperfeiçoados. Vocês não podem contribuir nada mais para isso, nada. Neles vocês têm tudo que vocês precisam. E também ele diz, ele é o cabeça de todo principado e potestade. E a gente fica perguntando o que quer dizer isso. Essa expressão principado e potestades também só aparece nas cartas paulinas. Ela aparece aqui, aparece em 1 Coríntios capítulo 2, e eu creio que mais em 2, 3 lugares no Novo Testamento. Essa expressão, ela significa literalmente anjos. Literalmente não. O sentido dela, Paulo usa sempre para se referir aos anjos como sendo os poderes e os principados, já que eles são uma raça mais forte e superior à nossa. Então, Paulo sempre se refere aos anjos assim. O contexto vai dizer, quando ele usa essa expressão, se ele está se referindo aos anjos bons,
aqueles que não caíram, ou aos anjos que caíram, ou seja, Satanás e os seus demônios. Então, quando ele fala aqui, ele é o cabeça de todo principado e potestade, ele está falando de maneira geral. Ele está dizendo, Cristo é o cabeça dos anjos. Ele é o Senhor de todos os anjos os servem, se humilham diante dele. Por que é que eu tenho que adorar anjo para chegar até Deus? Esse é o ponto. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Se eu tenho comunhão com o cabeça, o que é que eu vou fazer com o serviçal? Se eu chego direto a Jesus, eu preciso de anjo para quê? É verdade que os anjos são enviados por Deus para nos ajudar, aqueles que vão herdar a salvação. Mas eu creio que uma das razões que Deus não deixa que a gente fique muito consciente da visitação, da ministração e do serviço dos anjos, porque vai nos distrair do ponto central daquele que é o cabeça. Então, a Bíblia manda que eu me relacione com o cabeça, e deixe que os anjos cuidem do resto. Você não precisa nem saber se Gabriel, Miguel está aqui ao seu lado, está perto, o que é que ele está fazendo, se foi ele que livrou você daquele acidente de trânsito, ou daquela briga de rua, ou qualquer outra coisa, né, que livrou você da doença, eu não sei. E também não procure saber, porque a Bíblia não nos encoraja a fazer isso, a procurar anjos, porque fazendo isso, você pode encontrar o anjo que você não quer. Não é? Você vai encontrar um anjo que você não quer, à medida que você se abre para quê? Senhor, manda um anjo. Não é? Tem história de seita que começou assim. O mormonismo começou com um anjo Moroni aparecendo a Joseph Smith, de tanto ele pedir a Deus que mandasse um anjo para dizer a verdade para ele. Rejeitou a Bíblia, não queria saber a verdade bíblica, e aí, como está escrito, porque não receberam o amor da verdade para serem salvos, Deus manda a operação do erro para que creiam na mentira. Então não vá atrás de anjo, você já está em comunicação direta com a cabeça deles. Ele é o cabeça de todo o principado, de toda potestade. Aqui Paulo termina, aliás, essa primeira parte, Paulo está refutando aquelas ideias que estavam estavam entrando lá na igreja de Colossos. E o argumento dele aqui é a suficiência de Cristo. Vocês já estão aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Esses argumentos não glorificam a Cristo. Será que vocês não aprenderam nada? Tudo aponta para o Senhor Jesus, o senhorio dele, a centralidade dele. É por isso que nós julgamos, e é através disso que nós julgamos todas as coisas. Segunda parte aqui do texto vai do verso 11 até o verso 13, e Paulo entra na questão do legalismo judaico. Ele vai começar com a circuncisão. Acompanhe a leitura, de 11 a 13. Nele, Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Como eu disse, havia uma insistência dos sectários para que os cristãos, eles não negavam que era preciso ter fé em Cristo, mas eles diziam que não era suficiente, era preciso ter o selo da aliança de Deus com Abraão, que era a circuncisão. Vocês têm que se circuncidar, eles estavam dizendo aos crentes de Colossos. Resposta de Paulo: em Cristo também fostes circuncidados. Não só fostes aperfeiçoados, mas como também fostes circuncidados. Vocês já foram circuncidados em Cristo, numa circuncisão que é maior do que a circuncisão que foi dada a Israel na antiga aliança. Ele diz aqui, não por intermédio de mãos. A circuncisão no Antigo Testamento era feita através de mãos. Tem inclusive uma tradição rabínica não comprovada, de que o rabino, no período do Segundo Templo, ele deixava a unha crescer, não é? Afiava dos dois lados, e na hora de circuncidar o menino era... Daí a expressão, não por mãos, não foi circuncidado por mãos. A circuncisão não foi feita assim. Quem é que me circuncidou? Cristo circuncidou o meu coração, porque era disso que a circuncisão era uma figura. Tanto é que os profetas diziam, Moisés disse, e depois os profetas, circuncidem o coração de vocês. A circuncisão era uma figura do novo nascimento, da regeneração, da transformação anterior. É o símbolo de Deus remover o poder da carne pecaminosa do nosso coração para que nós possamos servir a Ele.
Então, quando vinha o sectário, o falso mestre, dizendo, você tem que se circuncidar, o crente de Colossos devia responder assim, mas eu já fui circuncidado por uma circuncisão maior do que a de vocês, porque a de vocês é uma circuncisão que foi feita por mãos. Mas a minha circuncisão é o despojamento do corpo da carne. É uma expressão que Paulo gosta de usar para dizer, é o quebrantamento, é a remoção do poder, do domínio da carne do meu coração. Carne aqui entendido como a corrupção da natureza humana que a gente herda. O pecado original, a natureza corrompida que a gente herda, foi despojada, não é que foi arrancada, não é? Mas ela perde o seu poder mediante o novo nascimento de Cristo Jesus, que é isso que é por Cristo Jesus, que é isso que a circuncisão representa. E a expressão externa disso é o batismo cristão. Aqui é uma das passagens onde a gente vê que o batismo substitui a circuncisão como símbolo daquilo que acontece no coração. Verso 12, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Em outras palavras, Paulo está dizendo para os crentes de Colossos, quando lessem essa carta assim, quando eles chegarem para você dizendo, você tem que se circuncidar, vocês dizem, olha, nós já fomos circuncidados numa circuncisão superior, cumprindo o significado tipológico da circuncisão do Antigo Testamento, e a expressão externa disso é o batismo em nome de Jesus, ao qual todos nós já nos submetemos. Por isso, passa fora, nós não precisamos de sua doutrina aqui, porque em Cristo nós já estamos completos, não somente estamos aperfeiçoados, não somente Ele é o cabeça dos anjos, mas também estamos circuncidados nele. Estamos em Cristo e não precisamos dessas obras que vocês estão recomendando para nós. Ainda dentro do tema de legalismo, Paulo agora do verso 13 até o verso 15, ele trata das outras demandas que eu já mencionei aqui, que era, na verdade ele vai mais além, vai até o verso, deixa eu ver aqui, até o verso 17 que nós vamos ler em seguida. Só um minutinho, por favor. Depois de falar isso, da circuncisão, Paulo agora vai falar da lei de Moisés em geral, tá certo? Ele diz assim, a partir do verso 13, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças a qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, aparece de novo aqui a expressão, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Paulo aqui está respondendo ao legalismo daquela seita que estava querendo que os cristãos se circuncidassem e agora guardassem a lei de Moisés. A resposta de Paulo, no verso 13, ele diz assim, ele introduz o assunto da seguinte maneira, quando Deus perdoou vocês estavam mortos e nem circuncidados vocês eram. Não é? Verso 13, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, porque o salário do pecado é a morte. O homem está morto diante de Deus, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, não tem exceção. E eles estavam mortos quando ouviram a pregação do Evangelho e creram, nem circuncidados eles estavam, provando com isso que a circuncisão não salva ninguém. Porque os não circuncisos foram alcançados quando estavam mortos em ofensas e pecados. Ele vos salvou, aqui verso 13, e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vocês eram incircuncisos, gentios, vocês não eram judeus, não eram descendentes de Abraão, vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os vossos pecados. Olha a suficiência de Cristo aí. Ele deu vida para nós, perdoou todos os nossos pecados,
quando nós éramos incircuncisos, não éramos nem do povo de Abraão, do povo da antiga aliança, da nação eleita, escolhida de Deus, nem parte nós éramos, não éramos. Mas a graça de Deus nos alcançou. E ele não fez só isso não. E olha que maravilha aqui no verso 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Quando a gente lê essa passagem, quando você lê essa passagem, eu lhe pergunto, o que é que você acha que é o escrito de dívida? Primeira coisa que vem na cabeça da gente é aquela lista que Deus tem de todos os nossos pecados e que nós estamos devendo a Ele, não é verdade? Deus tem um iPad, onde Ele tem uma lista de todos os pecados que você cometeu, desde o primeiro, quando você era uma criancinha que cometeu conscientemente, até o último que você cometeu há 5 minutos atrás, quando você olhou para alguém de lado e comparou sua roupa com a de fulano de tal, o seu cabelo, ou a mulher do próximo, ou qualquer outra coisa. Deus tem tudo escrito lá. É o escrito de dívida que você deve a Deus. Não é isso que a gente pensa? Mas não é não. Isso aqui é a lei. O escrito de dívida é a lei de Deus. Veja como é que ele continua dizendo. Cancelou o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças. Leia os 10 mandamentos. Aquilo é seu favor ou contra? É contra. Não terás outros deuses diante de mim. Quantos ídolos você já não adorou e adora na sua vida? Pode ser sua esposa, seu marido, seu carro, seu emprego, seu esporte, seu hobby, uma pessoa. Quantas coisas você já não colocou no lugar de Deus na sua vida? Honra teu pai e tua mãe. Quantas vezes, não é? Não furtarás, desonestidade. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, ou a esposa, o marido da tua próxima. Não furtarás, já falei, não dirás falso testemunho. A lei de Deus é contra nós. Ela é o escrito de dívida. Deus deu a lei, isso que Israel não entendeu. Deus deu a lei, não foi para que o judeu se salvasse tentando guardar a lei, mas a lei foi dada para mostrar exatamente isso, que o judeu não podia se salvar pela guarda da lei, por isso que ele tinha que ir para o altar, por isso que ele tinha que oferecer sacrifícios, derramar sangue pelos seus pecados. A lei o empurrava para o altar. É o escrito de dívidas que nos é contrário. É por isso que ninguém vai ser salvo pelas obras da lei. Quando eu era um jovem pastor evangelista no interior de Pernambuco, eu estava pregando numa cidade chamada Gamileira, eu ia de porta em porta distribuindo folheto e pregando o evangelho onde me deixavam entrar. E eu me lembro uma vez, entrei na casa de um cidadão, era um católico, bem praticante, mas ele me deixou entrar, acho que mais por gentileza, né? O pessoal do interior geralmente é muito, muito gentil, muito hospedeiro. E nós começamos a conversar e a certa altura aproveitei o gancho, não me lembro qual, e disse para ele, olha, o senhor sabe que o senhor é um pecador, não é? Ele disse, opa, eu sei, mas meu vizinho é pior do que eu. Todo mundo é pecador. Eu disse, é verdade, mas... E eu disse, mas os nossos pecados nos colocam numa situação difícil diante de Deus. Pastor, mas eu não era pastor, mas não sou tão pecador assim. Eu digo, você tem uma Bíblia católica aí, não tem? Disse, tenho. Eu sabia que era igual, né? Eu disse, vamos ler aqui Êxodo capítulo 20, a lei de Deus. E aí o senhor vai me dizendo o que é que o senhor quebrou, o que é que o senhor não quebrou. Aí comecei lendo para ele e interpretando conforme o Novo Testamento. Jesus disse, né? A lei diz, não adulterarás. Mas Jesus disse, quem olhar para a mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Então fui dando o significado. Chegou no 6º mandamento, a feição do homem já tinha caído completamente, né? Calou a boca, não tinha mais o que dizer. A lei foi dada para isso. É o escrito de dívidas que nos é contrário. Sabe o que é que Deus fez com a lei? No que tange a essa função dela de nos condenar, está aqui. Removeu inteiramente, encravando na cruz. Você já pensou nisso? Que naquela cruz não só estava o meu Salvador encravado, mas o escrito de dívida que me era contrário. A lei de Deus que me condena foi cravada com ele, porque aonde ela diz, não mentirás, está escrito com sangue embaixo, pago. Aonde a lei vai, o sangue vai.
É por isso que você não é condenado. Porque aonde a lei de Deus lhe condena, o sangue de Cristo lhe purifica e lhe perdoa. E é por isso que nós chegaremos lá, nunca por mérito, mas pela obra completa e suficiente de Cristo, que aboliu a condenação da lei contra nós, dando a satisfação plena a Deus na cruz do Calvário, encravando as condenações naquela cruz, de forma que nós nunca mais poderemos ser condenados. Por isso Paulo escreve: já não há condenação para quem está em Cristo Jesus. A suficiência de Cristo, obra completa, perfeita, não é? Cumpre a lei de Deus, satisfaz as demandas de Deus e nos oferece essa liberdade. Encravou na cruz o escrito de dívida. E continua: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Aí você pode se perguntar, por que Paulo agora entrou? O que principado e potestade tem a ver com cruz, com lei sendo encravada na cruz? Bom, o contexto, como eu disse, determina quem são os principados e potestades. No caso aqui, é Satanás e os seus anjos, porque Paulo diz que foram expostos ao desprezo. Isso não pode ser dito de Gabriel, Miguel e outros anjos que porventura existam, não é? Que são os anjos bons. Ele está falando aqui dos anjos caídos, Satanás e sua hoste. Em que sentido Cristo expôs ao desprezo? Verso 15. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz do Calvário, e a lei e a condenação contra nós foi encravada pelos mesmos cravos que perfuraram sua mão, Deus tirou de Satanás a principal arma de acusação que ele tinha contra os eleitos de Deus, e que ele mostrou saber usar muito bem no Antigo Testamento, no caso de Jó. Até esse momento da cruz, Satanás podia comparecer diante de Deus e nos acusar, dizendo: tu és injusto, porque permites que os teus filhos cometam iniquidades, e o Senhor não os condena. Mas agora Deus deu uma satisfação, Deus deu uma resposta cósmica a todos, toda a sua criação, de porque Ele é justo e justificador, e explicar sua longanimidade, porque Ele não levou em consideração os pecados anteriormente cometidos. Eu estou citando Romanos capítulo 3. Ele não levou em consideração os pecados anteriormente cometidos. Estava esperando o momento que Paulo chama em Gálatas da plenitude dos tempos. Quando o Filho de Deus veio, na cruz ele leva a maldição da lei, cumpre a lei, paga o preço, e João descreve isso no capítulo 12 de Apocalipse, que diz: eu vi uma grande batalha no céu, e caiu o acusador de nossos irmãos. Caiu o acusador de nossos irmãos. Cristo, na cruz do Calvário, despojou Satanás da sua arma principal. É isso que ele diz aqui, ó. Despojando os principados e as potestades. A palavra despojar, se você tem aí um NVI, uma tradução mais moderna, ela vai ter, ou já no texto, ou na nota de rodapé, uma tradução alternativa: desarmar. Porque é isso que significa. Despojar era isso mesmo. Quando tinha uma guerra, um guerreiro vencia o outro na batalha, e ele despojava o vencido, tirava a espada, tirava o escudo, tirava a couraça, tirava o capacete, tirava tudo, levava como sendo um troféu, um despojo. Ele despojava, desarmava o inimigo. E foi isso que Cristo fez na cruz, ele desarmou Satanás. Por isso agora ele não pode mais enganar as nações, por isso ele não pode mais me condenar, me acusar diante de Deus. E é por isso que nós dizemos, você sabe aqueles plásticos, teve uma época aí no Brasil, os carros lá no Brasil, essa teologia estava muito em voga, né? O pessoal botava o plástico assim escrito, está amarrado, lembra? Está certíssimo, há 2000 anos atrás. Foi amarrada 2000 anos atrás, foi limitado, foi despojado, foi desarmado, continua vivo e ativo no planeta Terra, mas a derrota dele é certa. O golpe final já foi dado por Cristo Jesus, que na cruz os expôs ao desprezo,
Olha aí, publicamente os expôs ao desprezo. A figura que Paulo está usando aqui é do general que vem vitorioso da guerra, entrando na sua cidade natal, na sua carruagem, com a coroa de louros, não é? E jogando para o seu povo, os seus súditos, os despojos, né? Ouro, moedas, prata, distribuindo. E atrás dele, amarrado na carruagem, vêm os vencidos, amarrados, e a multidão zombando, escarnecendo, jogando animal morto, ovo podre, camisa do Corinthians, e essas coisas todas lá, sabe? Publicamente sendo expostos ao desprezo. Cristo triunfando, por isso que está escrito, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dádivas aos homens. Paulo está citando isso, Paulo cita isso lá em Efésios, ele está citando um salmo, não é? Do rei vitorioso, do rei vitorioso. Eu tenho para mim que nós não vamos ouvir a quarta música não, porque o meu irmão ali, ele não gostou do Corinthians, negócio do Corinthians. Perdão, Paulinho. Eu vou escolher outro time para mexer da próxima vez. Gente, que coisa maravilhosa do nosso Salvador, né? Vem como Paulo junta tudo aqui, né? Na cruz, Cristo encrava a lei, desarma Satanás e publicamente o expõe ao desprezo, que é só o que ele merece. É o desprezo. Nós não podemos ter outra atitude com relação aos espíritos caídos, malignos, Satanás e o diabo, embora tenha religião, ainda tenha dentro do evangelicalismo brasileiro quem quer dar muito cartaz a Satanás, não é? Quem dá muita força ou pensa que ele é uma força oposta a Deus. Satanás é um anjo caído, derrotado, humilhado, já foi vencido, exposto ao desprezo. É só isso que ele merece de nós, nada mais. Em Cristo. E tem gente que tem pastor cujo ministério gira em torno do diabo, não é verdade? Quebra de maldição, maldição hereditária, expulsão de demônio e tudo mais, que se Deus tirasse o diabo da terra, ele perdia o ministério. Ele não sabe pregar, não sabe ensinar a Bíblia, não conhece o Evangelho, não sabe nada, gira em torno disso, culto de libertação disso, culto de libertação daquilo. Mas o nosso Salvador é que é o nosso tema e nossa canção. E é Ele que nós louvamos e bendizemos. Aí Paulo agora termina a parte do legalismo, no verso 16. Ninguém, pois, o pois aqui introduz a conclusão do argumento dele. Ninguém, pois, vos julgue, porque é isso que os falsos mestres estavam fazendo. Chegando na igreja e dizendo assim, ó, vocês vão tudo para o inferno, porque vocês não estão guardando a lei de Moisés. Paulo diz, não deixa ninguém julgar vocês com base nisso. Você não vai para o céu porque sua saia está, né? Porque você faz a perna, porque você faz a sobrancelha, porque você usa bermuda, porque você vai para a praia, porque você tem televisão. Ninguém julgue vocês por esse tipo de coisa. Ninguém julgue vocês por esse tipo de coisa. No caso aqui específico, ninguém vos julga por causa de comida e bebida, está se referindo à lei dietária dos judeus que proibia comer sangue, proibia comer porco e uma série de outras coisas. Eu sei que você vai ficar com pergunta, mas Paulo está dizendo aqui, não deixa ninguém chegar e dizer assim, tu vai para o inferno que está comendo galinha cabidela. Alguém sabe o que é galinha cabidela aqui? Ao molho pardo, não é? Vocês vão para o inferno, está comendo buchada de bode. Eu sou o primeiro, vou de cabeça para baixo. Ninguém vos julgue por causa de comida e bebida, porque Marcos disse, depois que Cristo falou que é que de dentro do homem é que sai o mal, Marcos comentou e disse, com isso ele declarou puros todos os alimentos. Que o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai do seu coração. Então ninguém julgue vocês por conta de comida e de bebida, como se fosse uma condição de santificação. Para ser santo você não pode comer isso, não pode comer aquilo, tem que ser vegetariano, vegano, isso por aí vai. Ou dia de festa ou de lua nova ou sábados, ele está falando aqui do calendário judaico. Não é? E ele inclui o sábado aqui, né, gente? Ninguém chega para vocês assim, você vai tudo para o inferno que não estão guardando o sábado. Mas o sábado fazia parte do calendário judaico, mas estava nos 10 mandamentos, mas é um mandamento que tem, talvez, né, ele tem um fundo profético,
ele apontava para a ressurreição de Cristo e o descanso verdadeiro que nós temos em Cristo Jesus. Era isso que o sábado apontava. E ele se cumpre na pessoa de Cristo, mas não é meu assunto aqui. O meu ponto aqui é que Paulo olha para o sábado e diz aqui que tudo isso, veja o verso 17, tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Que alegoria é essa? Fácil. Estou aqui, atrás de mim tem um holofote, pastor Sinésio Lira se aproxima por trás de mim. Qual é a primeira coisa que eu vou ver do pastor Sinésio? A sombra. Agora, olhando para a sombra, eu não vou saber se é feio ou bonito, é lindo, né? Eu não vou saber se é feio, se é bonito, se o que é a cor dos olhos, os detalhes, eu não vou saber. Eu sei que está vindo, eu sei que ele está vindo. Ele passa por mim, chega na minha frente, eu estou olhando para ele, pessoa simpaticíssima, vejo o contorno da sua face, olho para ele, sei quem ele é. Eu preciso da sombra. Essas leis do Antigo Testamento, era Cristo andando no Antigo Testamento, chegando para nós. E uma vez que ele chegou, eu não preciso mais da sombra. Eu não sei porque é que tem igreja que tem que ter chofar, pastor tem que botar quipá, tem que entrar com a arca da aliança, né? Tem que chamar Jesus de Yeshua Hamashia, senão não vale nada, e por aí vai. Gente, isso tudo era sombra. A antiga aliança em Israel, o culto da antiga aliança, tudo aquilo passou em Cristo Jesus. Olha como Paulo trata aqui, não é? Tudo isso era sombra das coisas que havia de vir, mas o corpo que produz essa sombra é Cristo e ele já veio. Mais uma vez, a suficiência de Cristo. Nós não temos que nos submeter às leis cerimoniais de Israel, ao seu calendário, à sua dieta, ou qualquer outra daquelas leis que foram dadas, a não ser naquelas que refletem princípios eternos e que estão consignados nos 10 mandamentos como expressão da santidade de Deus. O que apontar para a santidade de Deus, aquilo permanece para todo sempre. É assim que o Novo Testamento trata o Antigo, mas não coloca o crente debaixo do jugo, é o que Pedro diz. Vocês querem colocar os gentios debaixo de um jugo que nem nós, nem nossos pais podemos cumprir. Agora vamos para... Ele terminou essa parte aí, agora vamos do verso 18 até o verso 19, sobre a questão dos anjos. De novo, olha, ninguém se faça árbitro. Primeiro ele diz, cuidado que ninguém enrede. Depois ele diz, cuidado que ninguém julgue. E agora diz, cuidado que ninguém se faça de juiz contra vocês. Desculpem, gente. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseando-se em visões e fatuados sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Aqui Paulo mudou o assunto, ele está entrando naquele outro elemento da seita, que falava a respeito dos rudimentos do mundo, da questão dos anjos. Paulo diz, olha, ninguém se faça de juiz contra vocês, argumentando que ele teve uma visão, em que, nessa visão, esse conhecimento secreto, Deus tinha lhe dado uma visão, e que nessa visão Deus dizia que nós temos que adorar os anjos para chegar até Ele. Porque é isso aqui que ele está dizendo, né? Não deixa ninguém chegar na igreja de vocês dizendo isso. Olha, eu tive um sonho, tive uma visão, Deus me revelou. O que Deus já queria nos revelar, Ele já fez. A revelação escrita de Deus, a revelação final de Deus está na Bíblia. O que Deus quer que você saiba já está lá. O dia a dia seu chama-se providência divina. Deus não revelou com quem você vai casar, onde você vai morar, o que é que você vai trabalhar. Mas você sabe de uma coisa, o que quer que você vá fazer, você tem que fazer para a glória de Deus. Você tem que fazer de acordo com os princípios de Deus. Deus não vai me dizer com quem eu vou casar, né? Não vai, mas Ele vai dizer que tem que ser com quem é crente, tem que ser alguém que teme ao Senhor, tem que ser livre, desimpedido, tem que ser do outro sexo. E hoje em dia, infelizmente, tem que dizer isso, né? Tem que dizer o óbvio, né? Então, a Bíblia já traz todos os princípios. Você pega os princípios bíblicos, olha assim, olha para o fulano, olha para cá, olha para o fulano e diz, é ele. É assim que Deus nos guia na sua providência. Mas sonho, visão, revelação, Deus já nos disse o que Ele queria. Por isso, Paulo diz aqui, ó, que ninguém chegue para vocês pretextando humildade,
e culto dos anjos baseado em visões. Porque a pergunta é, meu irmão, onde é que está na Bíblia que a gente tem que adorar anjo? Aí a resposta é, não está na Bíblia, né? A Bíblia, na verdade, diz o contrário. Mas é que eu tive uma visão. Por isso que visão é perigoso. Se Deus lhe der uma visão, guarde para você. Entre você e Deus. Mas não faça disso uma regra para a igreja. Muitas igrejas começam com gente tendo visão. Mohammed, um pastorzinho árabe do século V, entrou numa caverna à procura de uma cabra perdida. Teve uma visão do anjo, não me lembro agora se é Miguel ou Gabriel. E o anjo começou a dizer para ele coisas que ele nunca tinha ouvido. Lembra que naquela época o catolicismo romano imperava naquela região. E ele não sabia nem ler nem escrever. Decorou as palavras, passou para um amigo que escreveu o Alcorão. É a origem do islamismo, visão de anjo. Mormonismo, a mesma coisa. E a gente poderia fazer aqui uma lista enorme eu não vou nem dizer religiões, mas de práticas dentro da igreja evangélica que tem origem em gente dizendo, por exemplo, o G12 Castellani disse que Jesus apareceu para ele dizendo que a igreja tinha esquecido a maneira correta de adoração, porque era para ser grupo de 12, como ele estabeleceu lá no Novo Testamento. A igreja começou a fazer, a cristandade começou a ter igrejas grandes, templos, e esqueceu a simplicidade. Tem que ser em grupo de 12. Isso foi a visão de Castellani. Agora, onde é que está na Bíblia isso, que tem que ser em grupo de 12? Lugar nenhum, gente. Não deixa ninguém se fazer de árbitro contra vocês, pretextando humildade. A pessoa vai chegar, eu sou só um servo do Senhor, não sou ninguém, não valho nada, né? Mas Deus, na sua, não sei por que a minha, eu não mereço, mas Deus me deu uma visão, meu irmão. E a visão é essa daqui. E aí vai, e o desavisado, né? O bobão, crente desavisado, que não lê Bíblia, não estuda, não gosta de teologia, acha que teologia mata, a letra mata e o Espírito vivifica. Ele não sabe nem o que essa passagem está dizendo, não tem nada a ver com teologia a passagem. O bobão vai na linha, segue. E quando ele vê, ele está na seita. Ele está longe da verdade. Ou então está dentro da igreja, mas o coração dele não está entendendo mais nada. Ele já se perdeu, está confuso por todo esse tipo de coisa. Isso aí, Paulo diz aqui, ele está se baseando em visões, enfatuado, ele parece humilde, mas na verdade ele é cheio de si, sem motivo algum na sua mente carnal. Porque uma pessoa carnal, ela pode parecer religiosa. Religião é uma coisa que todo mundo pode aparentar. Todas as religiões aí, o pessoal sobe escadaria de joelho, paga a promessa, dá até o que não tem. Pessoas são capazes de atos religiosos, mas sinceridade não vai resolver o problema. Tem que ser dirigido e ligado à pessoa de Cristo Jesus. Você pode ser religioso, mas se não tiver dirigido e orientado para a pessoa de Cristo Jesus, isso aí não vai salvar você. É a mente carnal, não retém o cabeça, que é Cristo. Está me seguindo aí, verso 19. Da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Esse crescimento ele é baseado no cabeça que é Jesus, e não em novidade, não doutrina nova, teologia que ninguém nunca ouviu, escondida por detrás das palavras da Bíblia que só interpretação alegórica descobre. Não. É tão simples como isso, é o velho evangelho bíblico. É o evangelho que está ensinado, foi ensinado pelo nosso Salvador e pelos apóstolos e registrado de maneira infalível na Escritura. Paulo termina aqui no verso 20. Se morrestes, agora vai falar da sese, né? Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças, não manuseie isso, não prove aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas estas coisas com uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo e falsa humildade e rigor ascético. Todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Lembra que eu falei que o que parece ter sido um dos elementos daquela seita era o ensinamento de que era necessário você passar por privações, inclusive de coisas legítimas, como comida, bebida, sono, ferir-se, para quebrar o corpo, para que sua alma pudesse subir até Deus. Paulo diz aqui, você teria que matar o corpo, por assim dizer, não é?
seria um morto-vivo. Em vida, você quebra o corpo, mortifica o corpo para que a alma possa subir. Aí Paulo diz, no verso 20, se vocês já morreram com Cristo, esse se aqui não é um se condicional, não é uma condição, uma oração subordinada condicional, deixando dúvida, se, mas é uma oração subordinada condicional de fato. Pode ser traduzido pela palavra, ou substituído pela palavra já. Já que vocês morreram com Cristo, ele não está duvidando, não é? Ele está assumindo que isso aconteceu. Já que vocês morreram com Cristo para os rudimentos do mundo, olha aqui a expressão outra vez, não é? Vocês já morreram. Se a questão é morte para que o Espírito viva, vocês já morreram com Cristo com relação a essa doutrina aí que estão ensinando de adoração de anjos, tudo, não é? Que eles estão falando aí. Se vocês já morreram com Cristo, por que vocês estão tentando se matar, como se viveram no mundo, se sujeitando à ordenança, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro? É como se Paulo dizendo, olha, esses caras estão querendo que vocês façam uma coisa que vocês já fizeram. Estão querendo matar o corpo para viver a alma, mas vocês já morreram em Cristo. Quando Cristo morreu na cruz, vocês morreram com Ele. Romanos 6,6, foi crucificado com Ele o nosso velho homem. E quando fala da ressurreição, quando Cristo ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele também. Então, morte e vida já operam em nós mediante Jesus. O que a ascese vai fazer? O que o ascetismo vai fazer? Tentar matar um cadáver? Porque é isso que nós somos, né? Nesse sentido, como Paulo diz, o corpo, na verdade, está morto. Jesus mesmo disse, a carne é fraca. Então, vocês estão querendo fazer o quê? Perguntou o apóstolo Paulo. Isso tudo, verso 22, é segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois estas coisas com o uso se destroem. Você não pode comer determinadas coisas, porque com isso você vai matar, mortificar o corpo. Mas eu resolvo o problema. O problema é a galinha a molho pardo? Com o uso se destrói. É só comer e acabou. É isso que quer dizer aqui. Com o uso se destrói. O problema é a comida? Coma. E acabou. Não é? Essa é a melhor ascese que tem. Um porquinho, né? Um bacon, ó. Que delícia. Não quero ofender ninguém, não. Muito bem. Todas estas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, elas têm aparência de sabedoria. Aquele irmãozinho, olha, rapaz, fulano de tal, é um santo homem de Deus, olha, passa a semana toda jejuando, não come isso, faz jejum de Coca-Cola, não vai para tal lugar, não toca naquilo, aquele é um santo homem de Deus. Não tem esse conceito, às vezes, no meio evangélico, de que santidade está relacionada com autoprivação, inclusive de coisas legítimas. Claro, se você quiser fazer por sua própria conta, faça, mas não diga que esse é o padrão de santidade bíblico, porque não é. Nós somos livres em Cristo para desfrutar das coisas boas e maravilhosas que Ele fez, onde não há pecado. Agora, o ascetismo, ele pressupõe que nada disso é possível. Ele parece culto, na verdade, ele tem aparência de sabedoria, mas é culto de si mesmo. Já pensou? Culto de si mesmo, a pessoa se adora. A pessoa está se adorando, está se exaltando, se glorificando quando ela apresenta um tipo de santificação que é baseado naquela famosa lista, não faça isso e não faça isso. A santidade não vem por aí. Essas coisas... falsa humildade e rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Teve um pai da igreja chamado Orígenes, ele é do século II, III. Orígenes era um homem muito culto, infelizmente ele incorreu em alguns erros teológicos, algumas heresias mesmo, mas ele era um asceta, e ele tinha um problema com impureza sexual. E ele resolveu se castrando, né? Ele achou que se castrando, ele resolveria o problema da impureza sexual. Até ele descobrir que o problema é aqui, né? O problema é aqui. Essas coisas, ascetismo, Paulo diz aí, ó, não tem valor nenhum contra a sensualidade. A sensualidade do seu coração só termina com sua morte com Cristo na cruz.
e a ressurreição de entre os mortos, com a conversão e a santificação, porque tudo mais não controla o desejo, a impureza, os pensamentos sujos, as concupiscências do coração, o que vem do nosso coração corrompido. Nada que você faça pode conter ou deter. É uma barreira, é uma avalanche, é uma enchente que vem e que você não tem força nenhuma. Mas em Cristo você pode vencer isso, porque vocês já morreram com Cristo para os rudimentos do mundo. Portanto, não se sujeite a esse tipo de coisa, porque não funciona. Eu me lembro quando novo convertido, eu tentei me santificar dessa forma. Foram 3 anos de sofrimento, de luta, até que um dia fui pregar em João 10, li aquela passagem, Jesus dizendo, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Aquela passagem tirou o tampão dos meus olhos. Eu disse, meu Deus, é pela graça. Eu fui salvo pela graça, quero me santificar pelas obras, pelo moralismo, pela religião, pelo legalismo. Até que a gente descubra isso. Cristo não vai ser suficiente. Ele não é só suficiente para me salvar, mas para me santificar, para me libertar da escravidão do pecado e para viver uma vida santa diante de Deus. Amém? Essa é a resposta que o apóstolo Paulo dá a todas as demandas daquela seita, a suficiência de Cristo. E é a mesma resposta que Deus dá hoje. Quando nós chegamos a Ele e dizemos, Senhor, eu estou caído, eu estou perdido, eu estou me sentindo longe do Senhor, eu estou com esse problema, Senhor, eu estou com essa dúvida. A resposta de Deus sempre é nos mandar para o seu Filho, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Amém? Que nós aprendamos a amar mais o Senhor Jesus e valorizar, entender o Evangelho, o valor da doutrina. E viram como o Novo Testamento ele foi escrito a partir de situações pontuais, contextuais, e através disso Deus revelou princípios eternos que valem para a sua igreja em todas as épocas. Por isso que doutrina é importante, estudar é importante. Não caia nessa conversa de que a letra mata, o Espírito vivifica, que Paulo está comparando só a antiga dispensação com a nova. Não estudo com a oração. As duas coisas andam juntas. Amém? Quem estuda muito, ora melhor. E quem ora muito vai estudar melhor também. Deus abençoe vocês. Obrigado.